E aí pessoal, beleza? Meu nome é Patrick e hoje a gente vai começar o primeiro vídeo de programação de fato aqui no canal. Muitos tutoriais de programação começam pelo básico e demoram muito tempo até chegar nas partes mais avançadas, onde as pessoas começam a desenvolver as partes mais interessantes. Aqui nessa série de vídeos eu quero trazer o conteúdo de uma forma um pouco diferente. Eu quero, desde o primeiro vídeo, trazer sim o conteúdo básico para a gente ir fazendo uma escadinha de conhecimento de um jeito que faça sentido do ponto de vista didático, mas eu também quero, desde agora do início, trazer alguns exemplos um pouco mais intermediários e avançados, principalmente para aquelas pessoas que nunca programaram na vida, ter uma ideia do que a gente vai estar fazendo lá na frente com a programação. Eu acho que essa é uma forma legal de trazer um conteúdo bom para aquelas pessoas que estão começando do zero e não sabem nada de programação, mas também entregar bastante valor para aquelas pessoas que às vezes já sabem programar, já estão acostumadas com alguma outra linguagem e estão aqui para se acostumar com Python, aprender a sintaxe do Python, ou então querem aprender melhor algum conteúdo específico de algum dos vídeos que vão vir por aí. Dependendo do seu nível de conhecimento em Python, pode dar a impressão que vão ficar alguns buracos no conhecimento ao longo do caminho, mas pode ficar tranquilo. A gente vai rever todos esses conteúdos que vão aparecer nos exemplos mais avançados no final de cada vídeo ao longo da sequência dos tutoriais. Eu acho que de introdução já tá bom, então bora começar a programar. Vamos começar então pelo VS Code. Para começar então, a gente abre o folder onde a gente vai salvar os arquivos desse tutorial. E também precisamos criar o arquivo com a extensão .py para a gente editar. No meu caso, eu vou chamar esse arquivo de tutorial01.py, mas vocês podem chamar do que vocês quiserem, desde que termine com a extensão .py. Vamos começar então relembrando a última função que a gente viu no vídeo anterior, a função print hello from VS Code. E para rodar ela, a gente só salva o arquivo, abre um novo terminal aqui, confere se estamos no diretório selecionado e podemos executar o comando Python e o nome do arquivo. E vemos a mensagem Hello from VS Code impressa aqui no terminal. Mas essa função não serve apenas para imprimir na tela mensagens de texto, a gente também pode imprimir números ou operações matemáticas. Por exemplo, aqui, se a gente salvar e rodar de novo o programa, a gente vê o número 5 aqui impresso no terminal. Um atalho interessante é que apertando seta para cima aqui na linha de comando, a gente consegue repetir o último comando sem precisar digitar tudo de novo. Então fica a sugestão aí para economizarem tempo na hora de rodar cada um dos comandos. Podemos também colocar aqui dentro 5 mais 3. A gente salva e roda de novo, ele já dá o resultado. Ops, coloquei 5.3, 5 mais 3. A gente salva e roda de novo. E a gente vê aqui a operação já feita, número 8 impresso na tela. Esse exemplo pode parecer bem bobo, mas é com ele que a gente vai explorar um pouco mais os recursos da função print e também entender o conceito de variáveis. Com a função print, a gente não está limitado a apresentar na tela apenas um elemento de cada vez. A gente pode fazer uma combinação deles, separando por vírgula, e desenvolver mensagens mais elaboradas. Um exemplo disso, print, a soma de 5 com 3 é 8. A gente separa por vírgula e todas as variáveis de texto em Python, ou em outras linguagens também, são chamadas string. E em Python, a sintaxe para você definir que uma variável é uma string é colocar ela entre aspas. Pode ser usando aspas simples ou aspas duplas. Então aqui, colocando a soma de 5 com 3 é 8, a gente salva aqui, coloca a seta para cima e roda de novo, a gente vê que a frase inteira é impressa aqui na tela. Isso parece bastante interessante, né? Mas e se a gente quiser mudar esse valor? A gente pode vir aqui, colocar a soma de 5 com 4, aí a gente tem que vir aqui e atualizar para 9 também. Ou então a gente poderia já colocar 5 mais 4. A gente salva, roda aqui, e a soma de 5 com 4 é 9. Até aí parece tudo ótimo, né? Mas, poxa, imagina se toda vez que a gente for atualizar a conta, quiser fazer uma conta nova, a gente vai precisar mudar aqui em 2 lugares esses valores. Seria muito bom se tivesse um jeito mais fácil, né? E tem. A gente pode usar variáveis para isso. Nesse outro exemplo aqui, em vez de digitar direto o número 5 e 4 e também a soma deles aqui no último elemento da nossa função print, eu atribuí à variável A o valor 5, a variável B o valor 3, e aqui eu coloco que a soma de A com B é A mais B. Se eu salvar isso daqui
e rodar esse script, a gente vai ver que a soma de 5 com 3 é 8. Se a gente quiser atualizar essa conta, suponha que a gente quer somar 4 com 8. A gente salva, roda de novo, e a soma de 4 com 8 é 12. A gente mudou só em 2 lugares e a frase inteira se atualizou. Esse benefício vai ficando cada vez mais evidente conforme nosso código for ficando mais longo e mais complexo. Nesse próximo exemplo, a gente tem essas duas frases, a soma de A com B é soma, e a multiplicação de A por B é multi. Aqui, além das variáveis A e B que a gente viu no exemplo anterior, eu também criei as variáveis soma e multi. Soma recebe os valores A mais B e multi recebe os valores A vezes B. A multiplicação, o sinal de vezes em programação, a gente usa o símbolo asterisco. Então, aqui, se a gente salvar esse código e rodar de novo, a gente vê a soma de 5 com 3 é 8 e a multiplicação de 5 por 3 é 15. No outro exemplo, a gente mudou em um lugar o valor da variável e a gente atualizou em 2 lugares aqui. Nesse exemplo, a gente já dobra esse ganho. A gente muda em 2 lugares aqui. Por exemplo, mudamos para 5 e para 7. A gente salva. E roda de novo. A soma de 7 com 5 é 12 e a multiplicação de 7 por 5 é 35. A gente, de novo, só mudou aqui no começo, mas a gente economizou bem mais tempo, evitando a necessidade de trocar os valores aqui nas duas frases ou até mesmo aqui nas duas variáveis. Tudo daqui para frente que usar as letras A e B vai usar esse valor atualizado aqui nas duas primeiras linhas. Mas depois desse exemplo você pode estar se perguntando, tá, agora que eu usei o valor A e B, todo código eu vou ter que usar esse valor para toda vez que eu chamar a variável A e B? A resposta é que não necessariamente. Aqui nesse exemplo a gente tem A e B declarados, a gente faz que a soma é A mais B e a multiplicação é A vezes B, conforme no exemplo anterior. Só que aqui a gente trocou os valores de A e B. E vamos ver o que acontece? Vamos salvar e rodar. Então, a soma de 4 com 7 é 8 e a multiplicação de 4 por 7 é 28. Aqui essa primeira frase saiu errada porque a gente devia ter colocado ela aqui, depois dessa variável soma. Então, se a gente salvar de novo e rodar, a soma de 5 com 3 é 8 e a multiplicação de 4 por 7 é 28. Agora sim a frase está certa. Então, quando a gente usa variável, a primeira vez que a gente declara ela, ela recebe um valor. Mas caso a gente, no decorrer do nosso código, atribui outro valor para a mesma variável, o nome dela se mantém, mas o valor dela muda, que é o que aconteceu aqui. Nessa primeira frase, A e B tem os valores 5 e 3, mas já na segunda tem os valores 4 e 7. Eu vou dar Ctrl Z aqui para a gente voltar naquele exemplo que deu errado, só para a gente entender o motivo do problema. Aqui, a variável soma foi calculada com base nos valores de A e B sendo 5 e 3. Já a multiplicação foi feita com os valores 4 e 7. Até aí, beleza. Mas o problema de imprimir essa frase, a soma de A com B é soma, depois de ter alterado o valor de A e B, é que A e B, nessa linha aqui, vão ter os valores 4 e 7. Só que soma foi calculada ali atrás com os valores 5 e 3. Então, por isso que a gente teve aquele erro. Então, vamos para o próximo exemplo. Esse último exercício de hoje é aquele exemplo um pouco mais completo que eu quero trazer no final de cada vídeo. E a ideia aqui é fazer a tabuada do A. No caso, vamos manter o A como 7 do exemplo anterior. E a tabuada do A é AX1 é A vezes 1, AX2 é A vezes 2, AX3 A vezes 3 e por aí vai, né? Então, como que a gente faria para fazer a tabuada inteira? A gente vai repetir essa linha aqui 10 vezes? Acho que não, né? Deve ter um jeito melhor, senão não ia estar mostrando esse exemplo aqui. Um recurso de Python que pode ajudar bastante a gente economizar tempo na hora de fazer um exemplo igual esse da tabuada é o loop for. É um loop iterativo. Loops iterativos em geral são muito usados em programação quando você quer executar uma tarefa que ela se repete muitas vezes. Então, vou dar um exemplo aqui, apagar isso daqui e dar o exemplo for i in range. Daí eu coloco um valor aqui, por exemplo 10. Eu posso imprimir essa variável i. Eu vou salvar e executar e depois eu explico o que aconteceu aqui dentro.
a gente vê que aparece aqui na tela os números de 0 a 9. Então, o i, nesse caso, é um iterador, e essa função range10 aqui, ela retorna para a gente números de 0 até 9. Se eu mudar o valor para 15, eu vou ter valores de 0 até 14. Em programação, muitas vezes, na maioria das linguagens, as contas começam em 0 e sobem. Então, a gente não começa em 1 e vai até 15, a gente começa em 0 e vai até 14. Eu vou ter um vídeo mais detalhado sobre o loop for especificamente, então eu não quero que vocês se apeguem muito na implementação do loop aqui, mas eu quero mostrar para vocês a importância de deixarem os códigos sempre bem parametrizados com variáveis, em vez de deixar todas as operações matemáticas com os números hard-coded ao longo das linhas de código. Então, vamos voltar ali para o exemplo da tabuada. Mais um detalhe. Aqui, se a gente não quisesse começar no 0, quisesse começar em outro número, a gente poderia colocar aqui 1,15. Se a gente salvar e rodar, a gente vai do 1 até o 14. Se a gente colocar 5 e salvar, a gente vai do 5 até o 14. Isso vai ser importante para o nosso exemplo. Voltando então com aquele trecho de código que a gente tinha aqui na tela, a gente vai fazer a tabuada do A é, e daí, em vez de repetir todas as vezes essa mesma linha, a gente deleta aqui. Eu vou manter uma delas só para usar de cola para não precisar reescrever, mas a gente coloca for i in range. Daí, como a gente não quer começar no 0, a gente começa no 1 e vai até o 11. Aí a gente coloca 2 pontos. Sempre que a gente tem um loop interativo aqui, a gente tem que colocar uma indentação, um tab. Isso tudo vai ser mais bem explicado lá na frente, num vídeo específico sobre o loop for, mas esse exemplo aqui é mais para deixar bem evidente a importância de deixar o código de vocês bem parametrizados. Então, se a gente colocar print a vezes 1 igual a vezes 1, se a gente trocar esse 1 aqui por i, que é aquele iterador que vai atualizando a cada ciclo, se a gente salva aqui e roda, a gente vê que a gente tem a tabuada inteira do set já com 3 linhas de código. 4, né, se você contar a linha que você declarou a variável. Mas a grande vantagem disso é que se a gente mudar aqui para 9 e salvar, tudo aqui já vai atualizar automaticamente. Então, o título aqui, a tabuada do 9 e todas as contas atualizam automaticamente. E se a gente quisesse fazer a tabuada até o 20? Então a gente poderia vir aqui, a gente salva e roda de novo. Então você vê que a gente tem a tabuada do 9 até a linha 20 com pouquíssimo esforço. Caso a gente tivesse seguido aquela primeira implementação que eu mostrei para vocês, que seria uma implementação mais força bruta ali, de ficar colocando cada uma das linhas, a gente teria perdido muito tempo só para alterar qual variável, ou caso a gente quisesse fazer até 20, a gente teria perdido um tempão fazendo isso. Então, a gente vai ter um vídeo específico sobre o loop for lá na frente e também sobre os outros loops iterativos, mas esse exemplo aqui eu quis trazer para vocês já terem uma ideia de quão poderosas são as linguagens de programação e ter também o gostinho de fazer um exemplo um pouco mais complicado. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse formato, começando com um exemplo mais simples e depois terminando com um pouco mais complicado. E se vocês querem continuar vendo esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like no vídeo, que a gente tem muito mais pela frente. Valeu! Eu não sei pra onde eu tava olhando. Se você estivesse olhando pro espelho, eu juro que eu vou te matar. Não, talvez eu esteja olhando pra luz. Sei lá, ela... Eu juro que eu vou matar.